Então, vou falar um pouco para vocês de estatística espacial e geoestatística, certo? Vou começar fazendo uma abordagem teórica, depois a gente vai para a parte prática. Essa parte teórica vai ser um pouquinho rápido, mas caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem botar aí no chat que eu vou olhando, né? Eu tenho aqui pelo celular também. Então, né, essa estatística espacial, ela busca justamente compreender, né, essa distribuição dos dados que a gente tem, dos fenômenos geográficos, de forma espacializada, certo? Você pegar um dado de precipitação e espacializar, você pegar um dado, por exemplo, de Covid, e fazer uma densidade, por exemplo, para saber onde é que aqueles casos estão mais localizados. E uma coisa que é muito interessante, galera, é que o SIG, ele é só o SIG, ele só espacializa, ele não vai dizer por que, por exemplo, um determinado bairro de Fortaleza tem mais casos de Covid do que outros. Aí é com você. O SIG é só para espacializar, para unir determinados dados, entre outras funcionalidades. A interpretação cabe a você fazer. Então, por isso que é importante a gente saber do conceito. Uma coisa que a gente tem muito problema, às vezes, quando a gente vai produzir um trabalho, é a gente não conseguir entender por que aqueles resultados ocorreram. E aí, como é que você faz? Qual foi o problema? O problema está em você? Possivelmente está em você. Porque se você não entende o conceito, por exemplo, vamos pegar a Covid. Quais são as variáveis que interferem na distribuição da Covid? Eu fiz um trabalho para o Piauí em que eu utilizei análise fatorial. E quando eu utilizei análise fatorial, que eu correlacionei dados de casos de óbito e de casos confirmados, os fatores ambientais eles se mostraram não correlacionados. Não tem nem a correlação. Pode ter uma árvore, pode não ter uma árvore, pode ter saneamento, pode não ter saneamento. Não mostrou nenhuma correlação. O que mostrou correlação? Renda, faixa etária, estabelecimento de saúde, número de estabelecimentos de saúde, certo? Então, isso eu percebi por conta da minha interpretação. O SIG, ele só me mostrou aquelas correlações, no caso, não foi nem o SIG em si, né, porque o SIG eu só utilizei para espacializar, mas a estatística me mostrou, mas cabe a mim, enquanto pesquisador, fazer essas correlações, certo? Essa estatística espacial também está relacionada justamente a estudo de métodos científicos, né, para a gente coletar, para a gente descrever, visualização, análise de dados. E é importante que a gente lembre que para a gente espacializar esses dados, nós precisamos das coordenadas geográficas, do elemento X, do elemento Y. Se a gente não tem isso, nada feito. A gente pode criar isso, mesmo tendo um dado? Pode, por exemplo, você pode ter dados de uma rua, e você pode tentar pegar esse ponto, né? Pegar essas coordenadas, por exemplo, via Google, né? O Google Terra. Você pode fazer extração de centróides, né? Para um bairro, enfim. Você pode ter várias possibilidades para remediar o fato de você não ter essas coordenadas lá já prontinhas na sua tabela de atributos, certo? Então, há a questão do problema, né, espaço-temporal, que diz respeito à análise de um fenômeno espaço ao longo do tempo. Por exemplo, eu poderia fazer uma análise espaço-temporal da Covid, por exemplo, poderia pegar mensal, ou poderia pegar semanal, ou poderia fazer análise diária para um determinado mês, para ver como é que está o andamento. Mas, repito, o SIG ele só vai espacializar, ele só vai, você vai plotar dentro daquele mapa ali seus dados, certo? A análise é você que vai fazer. Se você não souber o que interfere, porque que possivelmente aquele elemento está ali, nada feito. Vai ficar só um mapa com os dados e você não vai entender os seus resultados. Certo? Então, os dados, né, eles devem obrigatoriamente possuir um índice. Esse índice ligado à localização geográfica. Né? Vocês sabem que aquelas três feições, né? Do dado vetorial, por exemplo, né, a questão pontual, questão de linha e de polígono, tem que ter coordenadas, né? No caso, por exemplo, dos pontos, um par de coordenadas, no caso das linhas, pelo menos 2 pares de coordenadas, no caso do polígono, mais pares de coordenadas, certo? Então,
esse dado ele tem que estar amarrado a uma localização geográfica, porque senão você não consegue espacializar esse dado, certo? Por que a gente espacializa essas coisas? Por exemplo, eu estou falando, por exemplo, de dados de Covid para o Piauí. Por exemplo, na cabeça de vocês não obrigatoriamente não precisa saber, por exemplo, como são os municípios do Piauí. Por exemplo, eu fechar meus olhos bem aqui, imaginar o mapa do Piauí, eu consigo visualizar. Por quê? Porque eu conheço, eu já trabalho com isso, mas você não obrigatoriamente consegue. Então, aí é que entra a questão da espacialização desses dados. Eu tenho certeza que vocês, por exemplo, quando estão lendo um artigo, você prefere ver um mapa do que uma tabela. Ah, mas lá tem as coordenadazinhas dizendo onde foi que ocorreu, por exemplo, aquele crime, ou aquele óbito por Covid. Mas, por exemplo, eu não conheço Fortaleza como vocês conhecem. Você pode dizer que teve tantos casos lá no Meireles, tantos casos lá no Mucuripe, tantos casos lá, sei lá, em qualquer outro bairro. Mas eu não vou saber. Tem a coordenada geográfica? Lá tem, mas eu não tenho noção, por exemplo, de onde a localização, por exemplo, desses bairros. E quando você bota dentro de um mapa, quando você faz essa distribuição espacial, até uma pessoa que é leiga, ele vai conseguir ver, ó, eu estou vendo bem aqui que essa corzinha bem aqui amarela quer dizer, lá na legenda, quer dizer que aquele bairro ali tiveram, por exemplo, poucos casos de Covid. Mas esse bairro aqui já me mostra, a corzinha vermelha, que tiveram muitos casos de Covid. Mas o que é que explica aquela corzinha amarela lá naquele bairro ter tido menos casos de Covid do que nesse outro? Aí é que vai para a interpretação. Aí é que você vai ver o texto lá que está em cima fazendo referência àquela sua figura. Aquele bairro amarelo tem uma quantidade X de hospitais, de postos de saúde, é um bairro que tem, por exemplo, alta renda, é um bairro que tem isso, que tem aquilo. Aquele bairro vermelho ali não tem isso, não tem isso, não tem isso. E isso contribui para que ele tenha maior quantitativo de casos de Covid. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para Teresina, né, em parceria com, inclusive, a professora Lúcia Mendes, está participando desse trabalho. A professora fez a estatística, análise de agrupamento, e esse trabalho mostrou, por exemplo, que um dos maiores bairros, que é o de Seu Arco Verde, não sei se vocês conhecem, quem vem a Teresina, aliás, de Seu Arco Verde não, Itaaré. Quem conhece Teresina, é um bairro que fica na zona sudeste. Ele teve, quando a gente for analisar, por exemplo, alguns indicadores, e juntou esses indicadores numa equaçãozinha bem simples, né, uma média ponderada, esse bairro, ele mostrou-se altamente, um dos que apresentou alta vulnerabilidade. Aí você pode pensar, mas por que esse bairro apresentou alta vulnerabilidade? Se ele tem uma quantidade boa de hospitais, acho que são 4 ou 8 hospitais, juntando estabelecimento de saúde, eu não me recordo, mas outras variáveis interferem. Por exemplo, ele tem o maior contingente populacional do município, né, Teresina, é o maior bairro em termos populacionais, tem o maior quantitativo, é proporcional, né, se tem maior quantidade de pessoas, proporcionalmente tem a maior quantidade de idosos. Nós analisamos outras variáveis que contribuem para isso. Então, não é porque o bairro tem uma quantidade X de hospitais e tem determinadas situações que ele vai ser menos vulnerável, certo? Então, tudo isso interfere. É mais fácil a gente visualizar quando a gente tem um mapa. Então, daí a questão da percepção visual que a gente tem a partir da distribuição desses dados em um mapa, certo? Então, nós vamos aí para a tipologia dos dados espaciais. Nós temos os processos pontuais, que identificam eventos ou fenômenos como pontos localizados no espaço, e nós necessitamos pelo menos ter um par de coordenadas, certo? Para que serve? Para a funcionalidade disso. O interesse desse processo pontual é justamente nas coordenadas geográficas que representam a localização exata daqueles acontecimentos. Eu estou falando de caso de Covid, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser o número de crimes, pode ser número de estabelecimento de saúde, e a partir desses pontos você pode fazer várias coisas. Você pode fazer um mapa de densidade, por exemplo, de Kernel,
né, que é o chamado, no caso do QGIS, é o mapa de calor. Você pode fazer uma trigagem, você pode fazer uma triangulação, né, fazendo uma interpolação. Então, tudo isso é possível a partir de dados de pontos. Detecção, né, de padrões e fontes de influência para a distribuição espacial desses pontos, que é a questão, por exemplo, de um mapa de Kern, né, o estimador de Kern, entre outros que tem. Um exemplo é os crimes, né? Por exemplo, eu posso pegar dados da Secretaria de Segurança e fazer uma tipologia, fazer vários mapas mostrando, por exemplo, onde é que foi que teve mais homicídio. Aí ele vai me mostrar os bairros que teve mais homicídio, mas ele só vai me mostrar a localização, ele vai me mostrar a densidade, se eu fizer um mapa de kernel, mas ele não vai me dizer o porquê está localizado naquele bairro bem ali o maior quantitativo de crimes. Aí é que entra a função do pesquisador. Ué, porque ali tem muito ponto de tráfico de drogas, ali tem muitas favelas, ali é muito desassistido pelo poder público municipal. Então, alguma coisa tem que explicar isso. É o SIG que vai lhe explicar? Não, o SIG só vai lhe dar pistas do que pode ser. Você que vai ter que ir lá, visualizar, ou buscar outras fontes de dados secundários, né, se você não quer ir lá, diretamente a campo, para tentar explicar por que isso está ocorrendo, certo? E aí nós temos como exemplo aqui esses tipos, né, de elementos espaciais, como vocês podem ver, um mapa da distribuição das residências de vítimas das principais causas externas, né, de morte, aí no caso, em Porto Alegre, certo? Isso daí só para espacializar. Por exemplo, quando a gente trata com focos de calor, os dados lá do INPE, né, do Banco de Queimados, ele vai me dizer que ali teve uma queimada? Não, ele vai me dizer que teve um foco de calor. Não obrigatoriamente vai ter uma queimada. E como é que eu vou saber se teve ou não teve uma queimada? Simples, vai a campo, certo? O dado, ele só vai lhe dar uma pista, ele só vai lhe dar um indicativo do que pode estar acontecendo. Quem é que vai ter essa certeza, essa acurácia? Você, enquanto pesquisador. Temos aí os dados de área, né, obtidos via levantamento populacional, como, por exemplo, os censos do IBGE, estatística dos postos de saúde, hospitais, cadastramentos populacionais, e várias outras, né, possibilidades. Nesse caso aí, a gente está falando de polígonos, certo? De zonas, né? Cada uma dessas áreas do mapa representado, né, é representado por uma quantia para cada uma das variáveis em estudo. Né? As áreas são subdivisões do mapa com supostamente homogeneidade interna, né? A gente utiliza, por exemplo, para todo aquele polígono o mesmo valor. Não necessariamente vai ter o mesmo valor em todas as áreas, mas como a gente está padronizando, né, e tornando homogêneo, então toda aquela área do polígono ali vai ter aquele mesmo valor, certo? Mostrando aqui, né, a expectativa de vida mundial em 2008. Por exemplo, aqui no Brasil, está entre 70 e 72,5. Será que a expectativa de vida da região sudeste é a mesma do Nordeste? Não. Será que a do Ceará é a mesma do Piauí? Não. Mas aqui a gente está trabalhando com um padrão, com algo homogêneo, certo? Então, é tirada a média de todos os mais de 5 mil municípios do Brasil e dá uma média. Fica entre 70 a 72,5 anos, certo? Isso daqui é uma forma também de representação de dado espacial. Superfícies contínuas, né, que tratam-se de amostras de campo, regular ou irregularmente distribuídos. Essas amostras, né, elas são derivadas de estações fixas de monitoramento, como, por exemplo, estações pluviométricas, estações pluviométricas, certo? Que eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente faz esse tipo de espacialização. A gente, no caso, faz uma modelagem, né? Modela uma superfície espacial, né, que represente o comportamento da variável no espaço geográfico. Isso é uma aproximação. Isso não quer dizer que seja a realidade tal qual ela é. É uma aproximação, uma tentativa de criar um modelo que vai melhor representar aquela sua superfície. E aí também demanda do seu conhecimento. Um exemplo disso. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu peguei um posto, que assim, a minha área de estudo era muito heterogênea.
Por exemplo, parte da bacia do Rio Piracuruca fica na serra, no Planalto da Ibiapaba. É muito diferente. O nível de umidade do Planalto, lá no topo, é muito diferente da base. Só que tinha um posto, que era o posto de Carnaubal, que já fica mais para baixo, é uma área mais seca, e estava dando interferência. Por quê? Que tipo de interferência? Estava botando o topo do Planalto como uma área seca. A gente sabe que Tianguá não é seca, a gente sabe que Bajara não é seca, a gente sabe que Viçosa não é seca. Então, por que o posto estava puxando? Porque o posto tinha dados que correspondiam à área seca. Então, foi o que eu fiz. Retirei aquele posto, e aí, quando eu retirei, que eu fiz uma nova... rodei novamente no programa, foi o que aconteceu? Se aproximou da realidade. Um topo úmido, a área de depressão mais seca, que é realmente da forma como condiz com a realidade. Mas se eu não conhecesse a área, eu não teria feito isso. E a minha análise ia estar certa? Não. Ia estar errada, iria estar incoerente com a realidade. Por isso que demanda conhecimento da realidade com a qual você está trabalhando. Certo? E aí um exemplo, né, a modelagem da superfície na qualidade do ar. No meu caso aqui, foi o balanço hídrico. Certo? Mas está aqui, ó. 1989, 2005, 2007. Então, isso daí foi uma modelagem feita a partir de pontos que resultaram nessa superfície contínua, certo? Isso não é a bacia com a qual eu trabalhei, é apenas um exemplo, certo? Temos também dados de interação espacial, né, que corresponde a um par ordenado, né, que indica um ponto de saída e um ponto de chegada, né? Busca compreender o comportamento dos fluxos, né, através de modelagem, e permite, de certa forma, você fazer uma análise, buscar entender o porquê daquilo está ocorrendo, daquele fluxo, por exemplo, ter mudado, daquelas duas variáveis, está se correlacionando, certo? É muito utilizado, por exemplo, para estudos migratórios, né, que pode associar, por exemplo, ao planejamento comercial, transporte de saúde, como é o caso aqui, ó, as duas variáveis, né, a expectativa de vida ao nascer e a população idosa. Quando foi utilizado duas variáveis aí, e também duas formas de representação, certo? No caso da expectativa de vida ao nascer, foi utilizado a variável visual cor, né? Então, por exemplo, você vê ó, esses estados aqui como Amazonas, Piauí, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima, vocês veem que a expectativa de vida ao nascer e aqui Alagoas são as mais baixas, né? Varia de 70,3 anos a 72 anos, isso dá de 2015, certo? Quando você correlaciona com a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade, você vai ver que há uma correlação. Ó, você pega aqui Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e principalmente aqui o Maranhão, exceto Piauí e Alagoas, você vai perceber que esses estados aqui apresentam a menor proporção de idosos com mais de 60 anos. Corresponde à expectativa de vida? Sim. Quando você pega o Piauí e Alagoas, corresponde aqui, né? A esse segundo elemento. Você vai ver, por exemplo, onde é que a maior expectativa de vida aqui? Por exemplo, em Santa Catarina. Você vai ver aqui, realmente, tem uma grande proporção de pessoas com 60 ou mais anos de idade, certo? Então, o que mostra nesse mapa? Que há uma correlação em termos de Brasil entre a expectativa de vida a nascer e a população idosa, certo? E aí, pessoal, aqui um exemplo, né, do que eu já havia falado para vocês, o estimador de intensidade Kernel. Ele busca estimar a intensidade pontual, né, para análise do comportamento de padrões de pontos, né? Ele trabalha com pontos. Utiliza uma função bidimensional, né, sobre os eventos que a gente considera. No caso, o exemplo que eu vou mostrar aqui, por exemplo, é os focos de calor, né? Vai compor uma superfície cujo valor, né, vai ser proporcional à intensidade de amostra por unidade de área. A contagem de todos os pontos, né, dentro de uma determinada região de influência. E aí há uma ponderação pela distância de cada um em relação à localização de interesse. É um interpolador, certo? Dentre vários outros, nós temos a krigagem. Dentro da krigagem, nós temos tipos de krigagem. Eu tentei fazer isso para a minha tese, não ficou legal. Então, se eu falasse muito em krigagem, é isso, aquilo. Mas você tem que ver também o que vai ficar mais adequado para a sua realidade.
Eu utilizei um estimador que muita gente critica, que é simples, mas foi o que deu certo, foi o que mais se assemelhou à realidade, né, da minha bacia hidrográfica. Eu utilizei a crigagem, por exemplo, para a espacialização do índice de anomalia das secas, não ficou legal, não ficou muito bom. Então, eu nem utilizei. E utilizei também a interpolação, no caso do IDW, também não ficou legal. Então, na tese, eu não utilizei para o índice de anomalia das secas. Era uma tendência, era o que eu queria utilizar, mas não ficou legal para os meus dados, eu preferi não utilizar. Certo? Então, você tem que fazer essa reflexão. Você tem que conhecer a sua área, certo? Para saber se realmente aquilo ali se aplica. Não é porque todo mundo fala, a crigagem é isso, a crigagem é aquilo, que eu vou utilizar e vai ficar sempre beleza. Não, depende dos seus dados e você tem que conhecer a sua área, porque às vezes você faz o uso dessa ferramenta, o uso dessa técnica, e não fica legal. Só porque alguém disse para você fazer, você vai lá e faz, quando você vai analisar os resultados, não lhe diz muita coisa, certo? Então, no caso do Kernel Estimator, né, é um interpolador que possibilita a estimação da intensidade do evento em toda a área, mesmo nas regiões onde o processo não tem gerado nenhuma ocorrência real, ou seja, ele faz tipo, como é que eu posso dizer? Ele faz tipo uma estimação, certo, do entorno naquele ponto. Então, tem a questão do raio de influência, certo? Que define a vizinhança do ponto a ser interpolado e controla o alisamento da superfície gerada. Né? A função de estimação com propriedade de suavização do fenômeno. É mais ou menos isso aqui, ó. Você tem um ponto e tem um raio, né, que é a questão do ponto para a extremidade, e aí ele vai produzir uma circunferência, certo? Ele vai produzir uma circunferência a partir daqueles pontos que você tem, para cada um desses pontos que você tem, certo? Aqui nós temos um exemplo, né, o município de Piracuru, que eu fiz isso para um trabalho de 2018, certo? Essas classes aqui não fui eu que criei, foi metodologia de um trabalho, mas cada um desses elementos aqui, ó, foi gerado a partir de um ponto. Aqui é a densidade total dos focos de calor, né? Eu peguei de 2000 a 2018 e fiz isso. Eu fiz separado, de um por um, para 2000, para 2001, até 2018. Aliás, 2010 a 2018, né? E depois juntei numa tabela só esses focos de calor, e aí, aliás, em um vetor só esses focos de calor. Isso daqui me diz alguma coisa? Me diz que esses focos aqui, ó, esses pontozinhos em vermelho, eles podem indicar áreas queimadas, ele pode me indicar uma área desmatada, certo? Não necessariamente quer dizer que houve queimadas. Por exemplo, ele pode me indicar que as principais áreas que estão com o solo descoberto ficam provavelmente na zona rural do município. Ó, vocês veem aqui como se formasse um arco, né? Por exemplo, aqui, eu sei que tem uma fazenda de produção de soja. Então, isso quer dizer que, por exemplo, em um determinado período, aquele solo ele fica desprotegido. E a soja, vocês sabem que ela é uma planta que é muito diferente, por exemplo, de uma árvore. Né? Ela absorve bem menos energia solar do que uma árvore. Então, quando o satélite passou, o que foi que ocorreu? A radiação, de certa forma, não foi tão absorvida do que em relação, por exemplo, se tivesse uma árvore ali. Então, ele mostrou que em um determinado período do ano tem foco de calor. Por quê? Porque a vegetação, no caso a soja, ela é um tipo de cultivo temporário. O SIG me mostrou isso? Não. Eu fui a campo ver por que esse quadradinho bem aqui, essa forma de retângulo aqui, existia. Eu não fui nessas outras, mas provavelmente, como são 3 fazendas do mesmo grupo, provavelmente esses outros focos aqui são de plantio de milho, que também é um tipo de cultivo temporário,
ou de pecuária, que é desenvolvido lá também. O SIG me disse isso? Não, ele só me deu pistas de que aqui existe alguma coisa, algum tipo de atividade, provavelmente uma atividade humana, que está, de certa forma, prejudicando aquele meio ambiente, aquele espaço geográfico, e aí o satélite captou, né, essa temperatura mais alta. Mas é sempre como eu estou dizendo, o SIG ele só vai dar pistas do que pode estar ocorrendo. Você que tem que ir lá a campo conferir o que de fato está ocorrendo, certo? O outro índice, né, que eu queria mostrar para vocês, que é a interpolação, né, não vou falar de krigagem, mas vou falar do IDW, que é uma forma de ponderação, né, o índice de anomalia das chuvas, ele foi proposto, né, em 1965 e adaptado para o Nordeste, certo? Ele é um índice que dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que corrigir determinadas falhas. Ele não trabalha com falhas. Tem um outro índice, que é o... Agora esqueci o nome, a sigla, acho que é LRDW, se eu não me engano. Que ele já considera só aqueles postos que tem todas as séries históricas completas. Né? Ele é muito mais adequado, por exemplo, para o Nordeste, que a gente às vezes tem muitos lapsos, né, de variáveis, né, de aspecto das variáveis climáticas, né, que de certa forma não tem aquela sequência, né, aquele dado histórico ali bem preenchidinho. No caso, por exemplo, do Piauí, eu tive muita dificuldade, porque as estações aqui tinham determinadas estações que às vezes tinha lapso temporal aí de 10 anos. E a Organização Mundial de Meteorologia disse que pode ter no máximo 2, então aquela estação ali eu já não podia utilizar, certo? Ou seja, ela disse que você pode corrigir no máximo 2 anos de lapso de dados. 10 anos já fica a análise aí comprometida, certo? Então, isso de anomalia das chuvas possibilita identificar e analisar os anos secos e chuvosos extremos, né, a partir de uma técnica estatística simples. Eu até mandei o material para vocês. A obtenção da média ou mediana, aí também é você quem vai escolher se é mais adequada a média ou mediana. E o total de precipitação pluviométrica anual para cada posto, certo? Então, a gente utiliza duas equações. Uma para as anomalias positivas, que é aquelas que ficam acima da média, ou da mediana, depende do que você escolher. E uma para as anomalias negativas, né, que ficam abaixo da média ou da mediana. Percebam que muda, certo? Ó, no caso aqui o outro lado da tabelinha, no caso, ó, você vai utilizar a precipitação média anual, é a mesma, ó, para os dois. Precipitação média anual da série histórica, é o mesmo para os dois, mas muda agora aqui, ó, média das 10 maiores precipitações, certo? No caso das anomalias positivas, e média das 10 menores precipitações, no caso para as anomalias negativas. E aqui tem a tabela padrão, né, em que quando você vai fazendo essa equaçãozinha aqui, você só digita no Excel e vai colocando, né, ele vai fazendo. Não precisa calcular dado por dado por dado. Não, é só colocar a fórmula uma vez e copiar para os demais. Certo? Então, aqui tem a classificação, ó, acima de 4, extremamente chuvoso, entre 2 a 4, muito chuvoso. É muito parecido com o outro índice que eu falei para vocês. Ele também tem uma tabelinha, depois se vocês quiserem, eu posso mandar um trabalho para vocês verem como é muito semelhante. Para que serve isso? Tem alguma finalidade? Para minha tese, eu usei para comparar, por exemplo, com os decretos de situação de emergência. Por exemplo, será se no ano de 2009, vocês lembram que foi um ano de muita chuva, do que a gente chama de anomalia positiva, né? Foi um ano muito chuvoso. Será se realmente necessitou de um decreto de situação de emergência, em termos de inundação? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei uma série histórica e fiz esse comparativo com os decretos de situação de emergência para inundações e para secas. E foi condizente. Se os políticos aplicaram os recursos como devia, aí já é outra história. Mas, de fato, aqueles anos que foram secos, aqueles anos que foram chuvosos,
de fato, o índice corroborou a necessidade de ter um decreto de situação de emergência, certo? E repito, se os políticos utilizaram da forma adequada o recurso, aí já é outra história, certo? Então, vou mostrar aqui um trabalho, né, para vocês, também relacionado a isso, foi feito com 4 postos, né, para o município de Castelo do Piauí, não sei se vocês conhecem, mas é um vizinho de vocês, depois de Castelo aqui para esse lado aqui, ó, só tem Buriti dos Montes. Chegando em Buriti dos Montes, nós já chegamos, por exemplo, ao Cânion do Rio Poti. Então, é uma cidade vizinha ao estado do Ceará, certo? Então, tá aqui resultado de análise. Isso daqui você bate cabeça? Não. Você joga os dados de um lado, por exemplo, eu fiz a média dos postos, ó, que vocês estão vendo. Eu utilizei 2 postos do interior do município, 2 postos de fora. Tanto foi que eu fiz a média entre os de fora com a média entre os que estavam no interior do município. E fiz um gráficozinho mostrando a questão da correlação. Houve correlação entre os dados? Houve. Uma correlação boa, ó, quase 0,8 o coeficiente de determinação. Esse ponto aqui, se eu tirar ele, esse valor bem aqui, ele aumenta, ele vai se aproximar ainda mais de 1. Isso daqui é o que a gente chama de outlier. Certo? Isso daqui foi um ponto, bem ponto fora da curva mesmo. Isso daqui foi uma precipitação que ocorreu no ano de 1985. Eu não sei se alguém de vocês aí tem 36 anos, né? Que no caso é de 1985. Mas isso daqui foi uma precipitação extremamente anormal. Esse nível de precipitação aqui é uma precipitação que ocorre normalmente só na Amazônia. Aqui nós tivemos mais de 2.000 milímetros de chuva para essa região. Então, isso daqui foi extremamente atípico. Se um volume de chuva hoje cai naquela região, acho que inunda tudo, né? Porque de 1985 para cá, 36 anos, com certeza já tiveram construção de várias habitações onde não devem, próximo a rios, por exemplo. Certo? Então, isso daqui é um outlier, se eu tirasse ele, esse valorzinho aqui ainda aumentava. Então, os dados do entorno com os dados do interior se mostraram bem correlacionados, certo? Aqui o índice de anomalia das chuvas, né? A precipitação mostrando também essa oscilação. Isso daqui é anormal? Não, não é anormal. Para o Nordeste, aquele ditadozinho que diz assim, quando não é 8 é 80, ele vale muito. Quando não é muita chuva, é chuva de menos. É raro um ano que a gente diz que é normal. Está aqui a linha, ó, mostrando a média de precipitação, que é 1.000 milímetros, né, a média histórica de 1900. Nesse caso aqui foi de 1985 a 2003. Vocês estão vendo que há os picos, né? Por exemplo, aqui em 1975 nós tivemos aqui um pico de quase 1.600 milímetros. Vocês estão vendo aqui que em 85 nós tivemos outro pico de mais de 2.000 milímetros. Mas nós temos também o inverso. Em 83 nós tivemos aqui uma precipitação de 400 milímetros. Em 1990, pouco mais de 400 milímetros. Então há essas oscilações. Essas oscilações são anormais? Não. É a coisa mais normal no mundo ter essas oscilações de precipitação na região Nordeste. O normal é não ter. Certo? Aliás, o anormal é não ter essas oscilações. Lógico que, por exemplo, se a gente for pegar, acho que 2014, 2015, 2016 foram anos extremamente secos, certo? Só se compara, se eu não me engano, a 90, 91 e 92, que é justamente aqui, ó. Foram os anos mais secos. 2016 foi, talvez, o ano mais seco da história dos últimos anos da história do Nordeste. Quem lembra de 2016 deve lembrar que foi um ano extremamente quente, muito seco, fruto da atuação do fenômeno El Niño com um outro fenômeno oceânico, que é o dipolo do Atlântico, certo? Aqui nós temos uma tabelinha mostrando também uma estatística descritiva, né? A média de precipitação mensal, o mínimo, o máximo, a medianos e o padrão, e os coeficientes, né? Coeficiente aqui de curtose, coeficiente aqui de variação, por exemplo. Certo? Vocês podem ver, ó, que os meses mais secos é de junho até outubro, sendo que o mais seco é julho, né, que apresenta o maior nível de variação em relação à média.
certo? Aqui mostrando o desvio, né, em relação à média. Ó, a precipitação, aqui o mês mais chuvoso é março, né, e abril. Por que é março e abril? O gráfico não está me dizendo por que é. Março e abril, os meses mais chuvosos. Por que é? Por que seria? Nada mais do que é o período de deslocamento da azecite. Né? Ela se desloca aqui, começa a se deslocar aqui e atinge o seu pico aqui. Então, os meses mais chuvosos são março e abril. Quando a gente vai para o segundo semestre, a gente vai ver os meses mais secos. Né? Por exemplo, aqui o mês de setembro. Certo? Acredito que aqui esteja errado alguma coisa. Deve ser lá 78 ou 80, não sei. Mas o mês mais seco aqui foi o mês de setembro. E aí, quando a gente chega ao índice de anomalia das chuvas, né, a gente vai ver que de 63 a 2001, ele corrobora aquele nível de precipitação. De 85, o extremamente chuvoso, mas nós temos também extremamente secos. Ó. Tudo que está abaixo de 4 é extremamente seco, como, por exemplo, 83, 90, acho que 93, eu não tenho certeza, mas acho que 93 também é. Aqui nós temos o ano 74, né? 64, certo? Mostrando justamente que houve anomalias, certo? Que houveram anomalias para o positivo quanto para o negativo, certo? Aqui a questão da frequência, né, dos anos, a gente vê que é 33% para seco, 33% para chuvoso, mas no geral a gente vê que tiveram anos mais secos do que chuvosos, certo? Isso é uma oscilação normal para o Nordeste, para o clima atual da região Nordeste. E aqui, um trabalhozinho foi publicado, num evento lá de climatologia, eu utilizei. Aqui deu para fazer, aqui ficou legal, deu para fazer o índice de anomalia da chuva, deu para espacializar bem. Isso daqui é o Alto Vale, né? É o topo do Planalto da Ibiapaba, a parte do Alto Vale da Bacia do Rio Piracuruca. Então, eu destaquei 2 anos, né? Porque como eu estava trabalhando só com secas, eu destaquei 2012 e 1992, né? Como sendo os anos mais secos, né? Que teve nessa região, certo? No caso, aplicado à inundação, ó, interpolação também, esse aqui é um trabalho publicado no mesmo evento, aqui é o município de Parnaíba, certo? Aqui ficou bacana porque deu para demonstrar, por exemplo, os bairros que foram mais atingidos, né? Foram 2 chuvas aí muito intensas, um em 21 de março de 2019 e outro no dia 4 de abril de 2019. Quando a gente fez a interpolação, mostrou justamente que os bairros eles foram atingidos de forma diferenciada. Ó. Aqui a gente vê que a zona oeste foi mais atingida, né? Em 21 de março, e a gente vê aqui que no dia 4 de abril foi a zona leste, né? O município de Parnaíba que foi mais atingido por essas chuvas oriundas principalmente da zona de convergência intertropical, né? Já que foi em março, foi em abril, ainda estava sobre a atuação desse sistema atmosférico, certo? Então, pessoal, essa parte prática era isso, né? Que eu tinha para mostrar a vocês. E eu acho que vocês já estão com os dados, né, que a Tainá entregou para vocês. Agora a gente vai lá para aquela parte. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre essa parte que eu expliquei, antes da gente iniciar a parte prática. Interessante a gente entender, né, com que a gente está trabalhando, essa parte de conceitos, porque senão a gente não consegue entender, por exemplo, os nossos resultados. Certo? Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês agora como foi que eu cheguei a esses resultados, certo? Vou projetar aqui de novo para vocês. Vou começar pela parte mais chata, mais complicadinha. Acho que vocês estão vendo, eu vou aumentar aqui a tabela. Pronto, acho que assim está melhor, né? Tá dando para ver direitinho. Aqui eu tenho meus dados, né, da tese,
mandei para vocês. Aqui eu tenho os postos pluviométricos, aqui eu tenho as coordenadas e aqui eu tenho a precipitação. No QGIS, quando a gente vai utilizar, ele precisa de certas informações, né, para facilitar a vida dele, porque senão complica. Ele não vai conseguir ler, certo, determinadas informações. Então, por exemplo, eu dei a tabela para vocês com alguns dados, mas não totalmente preparado. Foi de propósito? Foi. Para a gente mostrar como é que faz, por exemplo, um tipo de processo que a gente chama de concatenação. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez. Mas o que é concatenar? É você ligar dois elementos. Por exemplo, eu trabalho muito com a questão de coordenadas geográficas. Eu não gosto muito de trabalhar com o TM, certo? Então, assim, o que a gente faz com essa concatenação? Nada mais do que colocar um sinalzinho de menos aqui. Só que se vocês colocarem um sinal direto aqui, ó, agora vai dar trabalho, como o teclado não está funcionando, mas se você colocar um sinal de menos aqui, ele vai entender como uma fórmula, certo? E aí vai ficar complicado para você fazer o trabalho posteriormente. Então, a gente faz esse processo de concatenação. O que é isso? Nada mais é do que colocar igualdade, né? Aliás, coloca o sinal de menos aqui, ó. E aí você vai fazer a concatenação. Coloca igual, menos, né? Depois esse símbolozinho aqui e clica no parcela. Pronto, é só dar um OK, ele já coloca da forma como é para ficar. Depois, ó, vou mostrar aqui de novo. Depois é só você clicar aqui em cima, ó. Ou você arrasta, então dá um clique duplo e aí ele já coloca todos. Depois é só você copiar, colar aqui em cima. Você não vai colar direto, você vai vir aqui e colar somente os valores. Pronto. Você faz a mesma coisa para as longitudes, né? Coloca novamente o menos, ó. Depois o sinalzinho aqui, esse daqui, clica na célula, dá Enter. Pronto, é só dar 2 cliques, copiar, jogar aqui em cima, ó. Copiar, colar apenas valores. Pronto. Somente isso que que a gente chama de concatenação. Depois, o que você faz? Como o QGIS ele não vai conseguir ler esse tipo de arquivo, né, que eu dei para vocês, você vem aqui em arquivo, salvar como, e coloca separado por vírgula. Esse separado por vírgula, ele vai conseguir fazer a leitura, certo? Aí a gente vai lá para o QGIS, né, como iniciar aqui um arquivo em branco, projeto em branco, aliás. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora aliás, nós vamos fazer uma interpolação agora, né? Então, a gente primeiro precisa criar uma camada de texto delimitado, né? Colocar logo aqui, aliás, colocar logo aqui as propriedades do projeto, né? Que no caso a gente vai ter que utilizar coordenadas planas para fazer isso. Então, nesse caso aqui, ó, é CIR 2000 TM Zona 23 Sul. Vocês sabem que isso é variável, né? Mas no caso, para a minha bacia, que eu dei para vocês aí as shapes, né? É 23 Sul, certo? Então, OK. Agora eu vou inserir aqui o primeiro arquivo, né? Que é o que eu dei para vocês do limite da bacia. Tem o nome lá, limites. Aqui. Pronto. Que é a bacia da minha tese, né? A bacia do Rio Piracuruca. E agora eu vou fazer, todo mundo já inseriu aí, já está aqui Isabel, já está com o limite da bacia inserido.
Beleza, mas vou aguardar um pouquinho aí para vocês inserirem, para não ficar atrasados, certo? Então, você vai vir aqui, né, na camada de texto delimitado, né? E aí nós vamos inserir aquela tabelazinha que eu dei para vocês, né? Tá aqui, ó. Postos, bacia, Piracuruca 15. No caso, é separado por vírgula, certo? Ele não vai conseguir ler aquele outro formato que eu dei inicialmente para vocês. Mostrei para vocês a tabulação, ponto e vírgula, primeiro registro, tipos de campos detectados. Aqui no campo X você vai botar W, no campo Y você vai botar o S. Aqui você deixa do jeito como está, ó, o sistema de referência. Você vai deixar o Civil 2000 e é só dar um adicionar aqui, certo? Vou só fechar. Pronto, ele já jogou os pontos aqui na tela, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a interpolação, certo? Como que a gente vai fazer essa interpolação? Nos outros QG já vinha, né, bem bonitinho aqui, já tinha a questão da interpolação, aqui não tem, certo? Então a gente vai ter que procurar aqui nas ferramentas, certo? Você vai botar interpolação, né? Tá bem aqui já. Interpolação em DW, certo? Você vai procurar depois essa ferramenta. Só que a gente vai transformar antes essa camada aqui, que ela é uma camada provisória, nós vamos transformar ela em um vetor, certo? Então você vai lá com direito, né? Em cima da camada. Exportar. Afeições como. Formato de shape. Né? O nome do arquivo você vai escolher. Eu vou botar dentro daquela pastazinha mesmo que a gente está trabalhando. Vou botar aqui dentro de outra pasta. Bota qualquer nome que você vai lembrar aí. Postos, mini curso, por exemplo. Deixa, no caso, aqui a gente vai ter que mudar. Né? A gente vai ter que botar esse realmente aqui, 23, o TM23 Sul. Porque nós vamos precisar trabalhar agora com a questão da análise espacial. Então, se você deixar no sistema de coordenadas, ele não vai rodar. Certo? Então, a gente tem que converter para coordenadas planas. Então, a gente vai salvar, você coloca aí, ó, formato shape, o nome do arquivo, você vai procurar a pasta, certo? E modifica o sistema de referência de coordenadas, coloca OK. Depois que terminar, você desmarca esse de baixo, né? Pode até remover. E aí, posteriormente, a gente vai lá onde eu mostrei para vocês ainda há pouco. Interpolação e DW. O que a gente vai interpolar? Aqui os limites, né? A camada vetorial dos limites. Mas a gente vai interpolar essa daqui, ó. Postos, mini curso. Certo? O atributo que a gente vai interpolar, a precipitação, certo? Aqui, pessoal, vai muito de teste, certo? A questão das linhas, né? Quantas linhas, tamanho do pixel, certo? Então, vai muito você testando, questão aqui da distância, né? Do coeficiente, vai você testando realmente para saber qual que vai ficar mais adequado. Não tem como eu dizer, por exemplo, para vocês aqui, o que vai ficar adequado, o que não vai ficar adequado, certo? Você tem que ir testando. Deixa eu colocar aqui esse primeiro para ver se vai dar certo. Olha aqui, acho que tá. Vai ter que mudar, hein? Espera aí.
tá certo aqui. Deixa eu ver aqui qual foi o porém. Pronto, ó. Você vai colocar aqui, né, a camada vetorial, no caso postos de curso, o atributo que você vai interpolar é o P, né, que é de precipitação. Você clica aqui no sinalzinho de mais para acrescentar, o tipo vai ser os pontos. E aí nós vamos testar agora. Como eu havia falado para vocês, ó, não tem um valor preciso, né, não tem como eu dizer assim, ó, bote tal valor. Não, a gente vai testando e vendo se vai ficando ok. Vai ficando legal. Se não for, você vai fazendo, refazendo. Vou colocar aqui para ver se vai agora. Vamos botar aqui, sei lá, 2000. Tá dando um erro aqui, deixa eu ver qual é o problema. Ah, entendi. Você pode usar a extensão da tela, né? Selecionar a extensão da tela, que é justamente esse formato que já está aí. Então, eu vou deixar aqui, usar esse formato, né? Que já está aí. Vamos ver se agora vai. Pronto, era isso que eu estava esquecendo de colocar. Pronto, aí, fechar aqui. Ele utilizou a extensão da tela, né? Vou colocar aqui os limites por cima. Vou dar aqui a simbologia para a gente ver direitinho. Vou colocar aqui. Ver se fica adequado o amarelo. Pronto. Ó. Então, como vocês podem ver, a gente fez uma interpolação. Certo? Aqui me mostrou que a precipitação nessa área aqui varia de pouco mais de 860 milímetros a 1.800 aproximado, né? 1.870 milímetros anuais. O SIG me mostrou isso. Mas por que aqui, por exemplo, ó, deixa eu inverter aqui. Branco para o preto. Ó, por que aqui o nível de precipitação é maior? Essa partezinha aqui, ó. Se eu botar cores, vamos tentar fazer aqui uma banda simples falsa cor. Né? Vamos para outros valores. Deixa eu ver aqui se tem outros. Deixa esse azul da forma como está. Vai intervalo igual. Deixa eu ver. Vamos botar 6 classes para ver como é que 7. 10 classes. Pronto. Ó. Vocês estão vendo que essa área aqui, um azul mais escuro, por que ele está azul mais escuro? Porque aqui é o topo do planalto, né? Então tem um nível de precipitação maior do que essas áreas aqui, ó. Essa parte aqui, ó, dessa parte aqui para o lado do Piauí, eu vou ter um nível de precipitação menor. Por quê? Porque é uma área mais seca, tem a interferência do planalto, a altitude, né? Um efeito que a gente vai chamar de orografia. Né, são as chuvas orográficas, né? O topo do planalto tem um condicionamento climático diferente em relação a essa área mais rebaixada. Então, isso daqui é o primeiro procedimento, né, que é o de interpolação. No caso aqui, pessoal, eu mostrei um procedimento para vocês que foi o que realmente se adequou à minha área de estudo, né? Como eu falei para você, a gente vai testando.
A crigagem, por exemplo, não ficou muito legal, certo? Então, eu não utilizei esse tipo de procedimento justamente porque não condizia com a realidade da minha área de estudo. Mas, no caso, você utilizando para a sua área de estudo, pode ficar legal, pode ficar interessante, pode ser condizente com a sua realidade. No caso, na minha, não foi. Então, eu tenho que utilizar uma técnica, que no caso foi o IDW, que é adequado para a minha área de estudo, certo? Isso daqui mostrou a realidade? Mostrou, se aproximou o máximo. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma área mais úmida, que é o topo, e à medida que eu vou me afastando desse topo, descendo aqui na depressão, até chegar aqui, né, no vale do Rio Piracuruca, os níveis de precipitação eles vão se modificando, certo? Então, essa foi uma primeira prática, né, vou desmarcar aqui, para a gente fazer a outra, né, que é o mapa de calor. Né? O mapa de calor, você vai lá no site do INPE, né, no banco de queimadas, faz download por satélite ou por você vai escolher, né, determinado satélite ou não, deixa todos lá, para a sua área de estudo. Né? Então, vou pegar aqui, ó, adicionar a camada vetorial. No caso aqui, eu vou botar o shape do município de Teresina e dos focos de calor para o ano de 2000. E vou adicionar. Não vai aparecer aqui, logicamente, né, porque está focado lá do outro lado. Vou colocar aqui embaixo. Então, esses foram os focos de calor para o município de Teresina, considerando o ano de 2020. Certo? Ó, esse daqui já rodou. Então, você vai testando. Estamos na 2000. Vou botar aqui 200. Já melhorou. Então, você vai testando. A questão é teste, viu? Não tem como eu dizer para vocês um valor correto para vocês colocarem, porque depende muito dos dados com os quais você está trabalhando. Aqui só a título de exemplificação, né? Depois você vai lá na simbologia, puxa aqui para cima. Você vai lá na simbologia e muda, né? Para deixar daquele jeito que eu mostrei para vocês, né? Com aquelas cores diferenciadas. Deixa eu desmarcar aqui o ponto. Então, quanto mais próximo do centro, maior a densidade, certo? Então, aqui nós temos um mapa de calor que lhe indica também, né, aonde que pode estar ocorrendo algum problema, certo? A sede é mais ou menos por aqui, ó. Mandei para vocês a shape da sede, mas a sede é mais ou menos por aqui. E aí você vai a campo. O que que tem aqui, nesses dois pontos, por exemplo, nesse outro aqui em cima, que tem um foco de calor? Será que foram queimados? Será que é uma propriedade rural, que tem cultivo temporário, e a atividade está impactando o meio ambiente, certo? Então, o SIG só vai lhe dar pistas, né? Você tem que ir a campo para realmente saber o que está ocorrendo lá, se está tendo algum problema, se está tendo algum impacto ambiental, o que está ocorrendo nesse local que está tendo esse impacto, certo? Essas são as duas práticas, né, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma com a formação de vocês, com os trabalhos que vocês pretendem realizar, né, e fico à disposição, né, caso vocês tenham mais alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, né, lembrando que eu foquei em duas práticas, né, porque como eu havia falado para vocês, a noite, de certa forma, é pequena, né, para a gente fazer isso, mas essas práticas, elas auxiliam muito, certo? Não acho que por serem práticas simples, não vão auxiliar vocês nos trabalhos. Por exemplo, eu utilizei o IDW na minha tese, porque foi o que se adequou. E também o mapa de calor, ele pode ser tanto um produto final quanto um estudo exploratório.
Por exemplo, eu orientei um trabalho que a gente utilizou o mapa de calor só como uma base para um estudo mais apurado. Por exemplo, a gente utilizou o mapa de calor para identificar áreas com foco. E aí a aluna ela foi lá, viu que realmente aquela área tinha queimadas, e aí justificou o fato de ela ter escolhido aquela área justamente porque o mapa de calor indicou que aquela área tinha um foco de calor, certo? E ela foi posteriormente nessa área, conferiu, tirou fotos, realmente era um foco de calor, relacionado à questão da percepção ambiental. A tese, por exemplo, tem um peso bem grande, né, que a gente acha que tem aquela necessidade de usar uma técnica inovadora, criar uma curva do zero. Não. Você usa aquilo que é adequado para a sua área. Como funcionou para a minha área de estudo, né, eu acabei utilizando, não fui questionado, talvez tivesse sido questionado se eu tivesse utilizado uma técnica que não ia ser condizente com a minha realidade, com a realidade da minha área de estudo. Certo? Então, fico à disposição agora, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, meu povo, alguém tem alguma dúvida? Tá ouvindo? Dá pra ouvir agora? Fala só um pouquinho mais alto, Gabi. Tá bom. Francílio, tu usou alguma extensão no QGIS pra fazer... pra tu dar prática? Essa de hoje? Não utilizei não, foram só as ferramentas normais do QGIS. Como eu falei para vocês, por exemplo, eu utilizava muito, eu gostava de utilizar muito a versão 2.14. Até algum tempo atrás eu utilizava, e aí como eu estou ministrando um curso, eu passei a utilizar essa mais recente, né, que é a 3.10. E algumas ferramentas, elas não estão mais naquela barrinha, né, não sei se vocês já estão utilizando, mas algumas ferramentas, elas não estão naquela barra de menu, mas ainda estão lá. E aí eu tive que procurar, no caso, naquela caixinha de ferramentas, né, naquela caixinha de ferramentas que o ArcGIS também tem.